Glicogotas. Oi, meu nome é Thalita Kellen e junto com a equipe Glicogotas irei apresentar aqui o livro Infeltro desenvolvido por mim e pela aluna Ana Luísa De Lorenzi, para descomplicar o seu diabetes. No primeiro diagnóstico de diabetes tipo 1, surgem algumas dúvidas e nada melhor do que responder essas perguntas de forma lúdica, certo? Então, vamos começar. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que está acontecendo com o nosso corpinho. Normalmente chegamos ao médico cabisbaixos, fraquinhos, sem energia e às vezes até mais magrinhos. Isso tudo é porque tem algo de errado com um órgão chamado pâncreas. Ele fica na nossa barriguinha. Aham, achei, olha ele aqui. Esse é o nosso pâncreas. Ele tem várias funções e uma delas é pedir para uma fábrica, dentro dele, produzir chavinhas. Eu acho que tem uma chavinha aqui. Olha só, uma chavinha. Essas chavinhas são chamadas de insulina. E elas costumam abrir as portinhas das nossas células. O nosso corpo, ele é montado com várias bolinhas chamadas de células, como essa aqui. E os açúcares dos alimentos que comemos, assim que é aberta essa portinha, podem entrar. Como um pãozinho que virou açúcar, um suco de laranja que virou açúcar aqui dentro, um macarrão, um brigadeiro. E aqui ele entra e assim libera energia para a gente brincar, correr, falar, fazer graça. Isso quando tá tudo bem. Então, quando tá tudo bem, o pâncreas pede para as fábricas das células produzirem a insulina, nossa chavinha, bendita chavinha. Elas abrem a portinha das células, os cubinhos entram e virou energia para brincar e correr. Mas no diabetes tipo 1 ocorre uma confusão, porque os seguranças, que são chamados de sistema imune, que são os responsáveis por bater em vírus e bactérias malfeitoras, acabam se confundindo e batendo na fábrica de chavinhas do nosso pâncreas. E aí, ele não consegue mais produzir insulina. Não consegue mais. Não tem mais chavinha. E aí ele fica triste. Porque aí, as nossas células ficam fechadas. Sem a insulina, fica fechado. E os açúcares que a gente come ficam se acumulando do lado de fora, revoltados porque não conseguem entrar. E aí, para se resolver isso tudo, a gente aplica insulina. Seja ela de ação lenta, olha só, é uma corrida. Seja ela de uma ação rápida. Isso com seringa, canetas de insulina, bombas de insulina. Enfim, a gente acaba ajudando o pâncreas aplicando essas insulinas de outras formas, já que ele não consegue mais produzir. E a gente precisa aplicar nessas regiões aqui em azul. Elas precisam ser aplicadas nessas regiões, sempre variando os lugares, para que seja possível uma absorção adequada e para não machucar ao longo do tempo. Mas, Lita, eu já vi vovôs tratarem diabetes só com remédio de engolir e exercício e chá. Por que eu não posso fazer isso também? Bom, normalmente essas pessoas possuem um outro tipo de diabetes, que é bem mais comum em adultos e idosos. Esse diabetes é o diabetes tipo 2. Nesse caso, o problema inicialmente não está na produção de chavinhas. O pâncreas consegue produzir as chavinhas. Porém, a fechadura da nossa célula está quebrada. Ela não consegue
funcionar. E ela não aceita essas chavinhas que o pâncreas produz. E aí, nesse caso, o medicamento acaba ajudando a fechadura reconhecer essas chavinhas e permitir a entrada dos açúcares que o vovô ou algum adulto que tenha diabetes tipo 2 vá se alimentar. E aí, nesse caso, medicamentos, mudança de alimentação, exercícios costumam ajudar. Por isso que é possível. Mas no nosso caso, o problema está nas chavinhas e a gente precisa aplicar essas chavinhas. E o único modo de aplicar essas chavinhas é por caneta, bomba de insulina ou seringa. Mas seja no diabetes tipo 1, seja no diabetes tipo 2, as insulinas, os medicamentos podem acabar trazendo alguns sintomas consequentes pelo excesso ou diminuição deles, ou pelo estresse, ou por muito exercício, ou por pouca alimentação. São vários os motivos que podem trazer esses sintomas. Pode acontecer a hiperglicemia, que aqui eu represento com o rei da hiper, onde os cubinhos de açúcar estão revoltados porque não conseguem entrar nas células, olha só, e ficam se acumulando na corrente sanguínea e acabam fazendo nos sentir sonolentos, com dor de cabeça, com muita sede, vontade de fazer xixi e várias outras coisas. E pode também acontecer o efeito inverso, onde os cubinhos de açúcar já entraram todos nas células, quase todos, e fica um ou outro bobo da hipo. Ele fica solitário na corrente sanguínea e ele acaba causando uma confusão. Ele acaba causando uma tremedeira, um mal-estar, a gente fica um pouco desorientado e, dependendo, isso pode ser muito perigoso, porque a gente pode acabar desmaiando. O bobo da hipo traz muita confusão. O rei da hiper também. O bobo da hipo a curto prazo, o rei da hiper a longo prazo. E por isso, para evitar que ocorra uma hiperglicemia ou uma hipoglicemia, para evitar que esses dois aqui apareçam, algumas crianças utilizam de seguranças particulares, seja por uma bomba de insulina, um sensor de glicose, às vezes só o sensor de glicose, mas esses dois aqui são os seguranças da Lita, a personagem do Glicogotas. E eles costumam ser dois fofoqueiros, porque um conta para o outro o que está acontecendo no corpinho da Lita, em relação à quantidade de cubinhos presentes na corrente sanguínea, no corpinho dela. E aí, quando está cheio de cubinho, ou está prestes a ficar cheio de cubinho aqui, o Betinho, que é o nome do personagem do sensor de glicose, ele acaba contando numa fofoca para Pumps: olha só, o rei da hiper está chegando. E quando tem pouquinhos, tá diminuindo a quantidade de açúcar rapidamente, ele fala: epa, 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 Pumps, para de enviar insulina, porque o bobo da hipo vai chegar. E assim a gente consegue impedir que esses dois apareçam. Aqui é um momento para você contar a sua história. A gente pode utilizar isso aqui em consultórios para a criança simplesmente dizer o que está acontecendo na vida dela, na rotina dela, o que a chateou da rotina, como a gente pode ajudar. Ela chegou em casa, ela entrou, ela está feliz, ela está triste. Quem apareceu durante
a maioria dos dias dela. Enfim, e essa aqui é a nossa mochila SOS. É a mochila que a gente vai andar para lá e para cá, para sempre podermos enfrentar o bobo da hipo, ou o rei da hiper. Olha só o que a gente tem na nossa mochila SOS. Quando tem um rei da hiper, cadê o rei da hiper? Quando a gente tem um rei da hiper, o que a gente faz? A gente pode aplicar insulina, a gente pode tomar uma aguinha, a gente precisa ficar checando se a glicose abaixou ou aumentou com o glicosímetro. E a gente pode também trocar os nossos insumos, como de bomba de insulina. Às vezes o problema está na troca deles. Então a gente sempre tem que levar os nossos kits para trocar os insumos. E quando o bobo da hipo aparece, a gente pode comer uma balinha, comer um melzinho, tomar uma aguinha para a absorção rápida dessa balinha e do melzinho, tomar meia latinha de refri, dependendo da glicose, até um copo inteiro. E esse aqui é a insulina para o rei da hiper. Assim, a gente fica espertinho para enfrentar os dois. É isso, até mais. Eu espero que não tenha comido mosca. Essa foi uma história em feltro da turma do Glicogotas.